Nova Progresso. Começa agora o quadro Direto ao Assunto. Apresentação: Maria Helena Fleck e Jane Freitas. Sextou, gente. Parece que esse é o melhor dia da semana, né, gente? Sexta-feira tem Direto ao Assunto, tem Maria Helena Fleck, tem a galera toda acompanhando a gente por aqui. Bom dia, Maria Helena Fleck. Bom dia, Jane. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando pela live, pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site. Quer dizer, não tem desculpa para não estar ligado na gente e não tem desculpa para não ligar para a gente, interagir e participar conosco do programa. Mas Jane? Com certeza, ainda mais com esta pauta que a gente está trazendo hoje. Que nossa proposta é sempre trazer assuntos que tenham relevância na vida dos ouvintes e que vocês possam participar conosco e criarmos juntos. É a chamada cocriação, né? Lançamos as pautas e hoje vai ter um sabor especial, porque é um tema que realmente vai dar uma pauta para outros encontros e que talvez não seja aqui no Direto ao Assunto. Opa! Estamos prevendo novidades aqui na programação, gente. Fiquem atentos. Vem quadro novo por aí, gente. Mas esta abordagem que a gente vai fazer hoje, eu tenho falado durante a semana que nós vamos falar sobre experiência, sobre respeito, sobre dignidade. Nós vamos falar de conflitos de gerações. Nós vamos falar da melhor idade. Não é isso, Mari? Isso mesmo. E quando eu escuto melhor idade, eu lembro sempre da minha mãe. A minha mãe tem 90 anos. E aí, quando eu disse, melhor idade para quem? Porque para os médicos, para os planos de saúde. Ai. Porque a gente vai perdendo, né, alguns reflexos. Mas fui pesquisar. Tanto que hoje, gente, tem algumas colinhas aqui para não dizer dados errados e levantar essa discussão aí pra gente. Porque assim, pela nossa Constituição, tá? A Constituição brasileira, federal brasileira, ela considera a terceira idade, que, né, o pessoal diz melhor idade, idoso, são várias formas de nomenclatura. Mas assim, o que compreende exatamente esta idade? Aonde começa? Aonde tu começa a envelhecer? E olha, jovens, se atentem, porque já começam algumas situações a partir dos 25 anos, Jane. Olha só isso. Que o corpo começa a dar os sinais, a pele começa a perder aquele viço, começam as primeiras rugas, ou seja, o corpo já vai se preparando para o envelhecimento. E cada faixa etária tem as suas mudanças no organismo, mudanças comportamentais, quer dizer, uma série de mudanças, acessibilidade, e nós temos que conviver com isso, porque nós temos um índice muito grande de pessoas acima de 60 anos no país, né? Então, antigamente nós tínhamos a predominância do 0 ao 14 anos. Essa curva já está invertida e temos uma população mais velha, mais experiente, vamos dizer assim, acima dos 60 anos. E aí nós vemos toda essa movimentação do mercado, não é, Jane? Surgindo produtos, serviços para essa idade. Com qual objetivo? De dar uma longevidade, de dar uma qualidade de vida, porque não é porque tu estás considerado idoso a partir dos 60 anos que tu não estás trabalhando, que tu tens uma vida produtiva. É diferente uma pessoa de 60 anos hoje, em 2020, do que em 1965, quando eu nasci, por exemplo. Então, assim, se 60 anos é idoso, eu tenho 5 anos para ter meu passe livre. Imagina, gente! E aí, assim, poxa, eu tenho muito para realizar ainda. Então, eu acho que essa questão do comportamento, aliado a todas essas mudanças do mundo, fazem com que tu tenhas uma perspectiva de produtividade, né? E que tu realmente conviva de uma forma harmônica com as outras gerações.
Porque uma coisa que os jovens têm que pensar é que um dia eles serão velhos. E aí, como é que eles tratam os seus familiares que têm idade? Porque é muito comum dizer, ai, não dá bola. Poxa, tu gostaria de estar escutando isso? Ou quando uma pessoa mais velha vem e diz, nossa, estão mexendo nas minhas coisas. Às vezes pode não ser, mas às vezes é. Quantos casos a gente vê de pessoas que trabalham na casa e que mexem nas coisas? E a gente costuma não dar crédito. Só que assim, por que não dar crédito se é uma pessoa que tem uma vida tão longa, passou por tantas situações, vivenciou tantas crises, tantas situações boas ou não, e tem experiência de vida. Então vamos respeitar, gente, acima de tudo respeito. É difícil, porque a gente perde a paciência, a gente fica intolerante, e aí é respirar fundo. Acha que para mim é fácil? Eu também tenho os meus momentos de irritação, né, com a minha mãe, e aí dá um remorso absurdo. Só que eu tô conseguindo trabalhar isso e viver de uma forma melhor e incrível, gente. Eu tô resgatando coisas muito legais com ela. Uma vivência que ela tá numa nova fase agora e eu tô resgatando uma coisa que tá me alimentando. E aí eu disse, poxa, por que eu não descobri isso antes? Sempre é tempo pra gente rever os comportamentos, não é, Jane? Olha, perfeita essa tua colocação. A gente fica muito desatento no corre-corre do dia a dia e não presta atenção em muitas coisas que eles querem nos falar, querem nos dizer e a gente não dá importância. Bem, vamos ao ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Mana Jane, com muito orgulho e carinho. Um beijo a vocês, meninas, que hoje com esse frio. Opa! Friozinho, né, meu amigo? Tá bom. Ô, Ela Mano tá Cardoso. ouvindo a Maninha falar, e é verdade. O idoso, eu 69 anos, posso dizer, me considero jovem, porque a gente tem ativa, sempre tá no movimento da vida, né? E tem que ter, eu acredito assim, a jovem tem que respeitar os idosos, porque o amanhã será deles, né? Exatamente. Isso aí. O amanhã será deles. E eu, por exemplo, assim, Jane, eu quero relatar que eu tenho uma música que ela tem o título assim, Pedido de um Pai. Opa! Olha! É muito bonita. Eu só não recordo bem certinho se é com Lourenço e Lorival. É uma música muito linda que explica a idade da pessoa que vai ficando velha e ele está explicando para o filho que para cuidar dele, né? Por não ouvir, às vezes deixar cair uma coisa no chão, não é por vontade. E assim vai. Essa música é muito, muito significativa, que eu gostaria assim, que todos escutassem essa música para prever o amanhã, né? Vamos buscar aí, viu, meu amigo? Tá Vamos bom. buscar. Jane, um abraço para você, um abraço para a Maninha que está contigo aí. Um abraço, muito obrigada pela tua ligação. Um beijo no coração de vocês, boa programação. Mano Cardoso e Mano Ivone, Gravataí, bairro São Vicente, no cantinho do rádio, com essas duas meninas que estão enfrentando frio. Gratidão, para o meu mundo. amigo. Querido, muito Tamo obrigada. Olha o quanto é importante isso. E nós, quando conversamos sobre trazer essa pauta, a gente fez isso com muito carinho, pensando nesses ouvintes. A grande maioria dos ouvintes de rádio hoje estão nesta fase, desta melhor idade, chegando, né, nessa idade mais avançada, uma idade de experiência, mas com plena lucidez, sabendo exatamente de tudo que está acontecendo. E por quantas vezes essas pessoas não são magoadas, feridas, né, por jovens que acabam esquecendo que vão chegar lá na frente, que esse é um grande objetivo, a gente chegar, né? Ter longevidade. Ter e longevidade. viver bem. Então, gente, é um momento delicado para eles. Como o Mano Cardoso estava falando, às vezes aquelas mãos trêmulas, um jeito um pouco mais devagar, porque já vem ali uma carga, né? Uma carga de vida, de trabalho, de os filhos que já cresceram. E às vezes dói tanto em pensar, né, que muitos filhos acabam se dispersando, seguindo o seu rumo e esquecendo dos seus idosos, daqueles que criaram, que deram educação, pela qual estamos aqui hoje. Isso é uma coisa muito delicada, um assunto que traz, assim, eu acho que à tona
um problema muito grave no nosso país ainda, que é o respeito em relação à terceira idade. O respeito, a retribuição de um amor e de um carinho, porque, Jane, quantos exemplos que a gente vê de famílias, às vezes com vários filhos, e que os pais estão idosos, ok, os filhos crescem, né, os pais criaram com todo amor e carinho esses filhos, se dedicaram e se doaram, né, ao máximo, crescem e o normal é cada um fazer a sua vida e montar a sua família, criar a sua família. Mas não pode esquecer a sua origem. Visite os pais, retribua o carinho, se cotizem os filhos. Quantas vezes a gente vê que os pais estão adoentados e às vezes um filho de vários irmãos, só ele cuida. É Exato, injusto, exatamente. porque realmente não é fácil e tem que ter um cuidado, tem que saber como lidar com o idoso, as limitações. Por isso que a gente acaba se irritando, porque a gente não entende, porque é muito difícil ver os nossos pais envelhecerem. E aí uma coisa que eu vejo muito, claro, eu acabo dando um exemplo que eu estou vivenciando e até por isso eu tenho me aprofundado mais na terceira idade e para saber a partir de quando, porque 60 anos é considerado, ok, e 90 anos é o quê? 100 anos que a gente tem visto exemplos de pessoas de 100 anos, não é? Então, assim, às vezes, quando a pessoa está com 80 e poucos, 90 e poucos, ela acaba não tendo uma memória recente. Ou porque assim, o corpo vai dando sinais de envelhecimento, os neurônios, é normal. Então, só que quando tu resgatas coisas do passado, coisas da juventude, gente, brilha os olhos. Então, assim, converse sobre essas coisas, mostre fotografias, relembre situações, pergunte, porque às vezes, assim, não adianta ir visitar os pais e ficar no celular, só de corpo presente. Por favor, né, gente? Por Sabe? favor. Primeiro que a tecnologia é um bicho de 7 cabeças para ele. Celular, né? Qualquer tecnologia é mais estranha. Então, assim, ó, põe no silencioso, só atende se for estritamente necessário, mas dê uma atenção. Aí pensa assim, sobre o que eu vou conversar? Conversa sobre coisas do passado e relembre. Vai fazer um bem danado para eles, porque parece eles voltam à juventude. E isso eu tenho feito muito, porque infelizmente eu estou tendo um caso de que a memória recente não está, né, tá perdendo a memória recente, e é triste. E aí eu comecei a sofrer muito com isso, mas não saber lidar. E aí eu comecei a ver de que forma eu poderia trazer para uma realidade e ter um momento de carinho, de amor, porque o que importa é a qualidade deste momento. Nós corremos um monte, nós temos as nossas famílias, nós temos o nosso trabalho, as nossas corridas. Então, assim, ó, dizer que não tem tempo para visitar os pais, não. Tira um tempo, porque não adianta, depois que eles se forem, lamentar o que não fez. Exatamente. É? E doar-se mesmo, né? Essa qualidade do tempo, que é o mais importante. Ficar focado naquele momento, saber ouvir. Esses dias conversávamos aqui também, o Alessandro, que está no estúdio, falava sobre as repetições. E eles costumam muito isso, né? Contar histórias repetidas. Eu lembro que o meu avô fazia muito isso. E eu percebi que para ele aquilo era novo. Então ele estava me contando aquilo pela primeira vez e eu ouvia repetidamente, discutíamos sobre aquele assunto e conversava, e aquilo fazia com que ele ficasse feliz. Para mim era muito jovem, era muito cedo ainda para ele ir embora, tinha 82 anos e foi uma pessoa incrível, mas isso já estava acontecendo, ele também estava perdendo aquela memória recente. Ele olhava para mim e lembrava da minha mãe, tanto que ele me chamava, ele chamava pelo nome da minha mãe. Eu chegava e ele dizia: "Ô, Alessi, tu veio hoje?" E aí algumas vezes eu dizia: "Não, vô, é a Jane." Outras vezes eu dizia: "Sim, eu tô aqui." E aí a gente ficava conversando e tava tudo bem, né? Quando a mãe ia, aí ela seguia aquele assunto e pronto. Então é importante que a gente não é o momento mais de discutir, gente, de tentar mudar aquela situação. Porque isso não cabe a nós, né? Não adianta discutir nem confrontar. Essa questão da repetição é muito comum. Aí
a pessoa vai repetir, diz, tu já me disse isso, sem paciência. Escuta de novo, sabe? Participa. Ou se daqui a pouco não conhece essa situação que teu avô te confundia, a minha avó também me confundia. Ela dizia assim, ela é minha filha mais nova, porque a minha mãe é a filha mais nova dela. Isso. Né? Então tem horas que tu entra naquele enredo, porque para ela é aquela realidade daquele momento. E outra vez eu disse, não, olha, eu sou a tua neta, assim. Então, tu vais percebendo a forma de lidar, mas dá essa atenção, dá esse carinho, né? É importante. Me permita ler aqui, Jane, só a questão que eu começo e não finalizo? Ou depois do comercial? Isso aí. Tá. Intervalinho comercial e já retomamos. Nova Progresso. Estamos de volta, é sexta-feira, gente, olha a hora, 10 horas 24 minutos, vamos dar uma espiadinha aí na nossa temperatura neste momento, olha, chegando a 8 graus, hoje me perguntaram, Jane, quantos graus estava quando chegou, olha, quando eu cheguei aqui na emissora, gente, estava registrando ali embaixo, 2 graus, isso mesmo, em várias regiões, né, tivemos aí forte geada, Serra Gaúcha, temperaturas abaixo aí, né, é frio, gente, frio demais. Frio mesmo. Mas por aqui tá quentinho. E a gente vai aquecendo aí, conversando com vocês, deixando à disposição o telefone 3566-2259. Mari, vou citar aqui alguns comentários, né? Isso, para pessoal, depois eu ler dá o aquele segmento aí. trechinho. Vamos lá. Olha, Márcia Fire. Opa! Bom está aí dia, conosco. Márcia! Olha, tá certo. É da Clínica Saboia, né? Isso, que um abraço esteve aí pra conosco, vocês. né, Jane, na terça-feira no Empreendedor em Pauta, com um belo relato do empreendedorismo desta empresa, né? Exatamente, então, olha aí, emocionante. Ó, Saboia Odontologia Prime. Olha, a Eva Maria Camargo também conosco. Empório Caron, que tá sempre aí com a gente. Sempre com a gente. A comadre firme lá de Franca, na escuta. Firme e forte. E ela cita assim, ó, colocar músicas que alegram o coração dos nossos idosos e levar alegria para eles sempre. Ivanete, tem mais a Salete Bortolotto também nos acompanha, a Nina dos Ramos, dando parabéns aí pelo tema abordado. Nelson também conosco, Francisco do Vale diretamente de Boston a nos acompanhar, Curitiba, Paraná também aí com a gente. O cantor Francisco de Paula também sempre aí com a gente, brigadão pela parceria sempre. E o Evaldo também chegando à nossa live. Gente, eu vou acompanhando aí, certo? Os recadinhos de vocês e lembrando que podem sim também enviar perguntas, questionamentos através aí do nosso WhatsApp 989 26 23 38. Agora sim com você, Mari. E na live, gente, coloquem seu comentário, vocês estão... né, ligados aí com a gente. Ó, pessoal de Curitiba, amo essa cidade, morei 10 anos aí e tive momentos muito marcantes nesta morada. E, gente, importante aqui, porque a gente está falando 60 anos, me permitam ler, não é o propósito, mas eu quero trazer a informação bem certinha. Olha só, a Constituição Federal Brasileira menciona a terceira idade com início aos 65 anos, enquanto que o Código Penal brasileiro refere à idade de 70 anos. Ambos são totalmente incoerentes com o limite de 60 anos que consta na Política Nacional do Idoso. Então, existe uma Política Nacional do Idoso que categoriza, né, a terceira idade a partir dos 60 anos. Só que a gente sabe que a partir desta fase, eu acredito que a cada 5 anos, as diferenças no envelhecimento são bem fortes. Então, a gente tem que tratar e acompanhar cada fase, né, da melhor maneira, tá? Em geral, a literatura classifica didaticamente as pessoas acima de 60 anos como idosos e participantes da terceira idade. Só que, assim, olha que interessante, Jane. Idoso, 60 a 74 anos. Ancião, 75 a 90 anos. Velhice extrema, 90 anos em diante. Quer dizer, dentro da categoria idoso, com o passar do tempo, existem as subcategorias, que justamente são os comportamentos e as limitações do envelhecer, né? E é importante, quem tem
idoso na família, estar alerta e também se preparar. Eu me preocupo, eu tenho uma filha de 18 anos e claro que eu me preocupo. Como é que vai ser? A diferença que eu tenho da minha mãe, eu e minha mãe, é exatamente a diferença que a minha filha tem comigo. E eu fico pensando, eu vejo como eu estou agindo, como que está sendo a situação e como será com ela. Que ela vai agir e também, é preocupante. A gente pensa, claro que eu não vou antecipar as coisas ou sofrer por antecipação, mas a gente tem que ter consciência disso. E que importante isso que tu está citando, Mari, para que os nossos filhos também tenham essa percepção do nosso tratamento em relação aos nossos pais. Né? Isso é importante, porque é essa observação, é esse olhar também que provavelmente eles terão sobre nós. Né? É o nosso exemplo da nossa conduta. E é incrível, assim, porque, como eu falei, gente, a gente perde a paciência, sim, e bate o remorso. E às vezes a minha filha me alerta, mãe, tenha mais paciência para falar com a avó. E muito dela, deste olhar dela, que eu tô conseguindo mudar o meu comportamento e ser mais amorosa. Porque eu sou amorosa. E, gente, é incrível. Quando eu visito a minha mãe, ela diz assim, ai, que vontade de te beijar e te abraçar. Quando eu passar essa pandemia, eu quero ficar grudada em ti. E ela diz assim, beijo, beijo. Daí, quando eu falo com ela por telefone, porque pela Covid não pode visitar toda hora... mas todo dia a gente se fala pelo telefone. Às vezes ela está bem consciente, às vezes ela está no mundinho dela. E ela sempre diz, um beijo para... Diz o nome da neta, o nome do genro dela. Mas um especial para ti. Eu agradeço a Deus todo dia por te ter. Gente, assim, coisas tão lindas que ela diz. Às vezes eu me emociono. Então, isso eu fui mudando. Porque há poucos anos atrás eu vivia... assim, pavio curto, eu não tinha paciência. Ela ligava, eu já pensava assim, o que é dessa vez? Que feio dizer isso. Mas assim, eu me dei conta que isso estava muito feio e isso estava magoando ela e eu mudei. E com isso eu comecei a resgatar coisas legais, né? Jane, outra coisa interessante, né? A gente pode se referir à terceira idade como um sinônimo de jovens velhos. Porque aí tu equilibra a situação, justamente por essa questão de produtividade, né? Por exemplo, quantos grupos de dança tem acima dos 60 anos? Tem grupos de teatro, atores, quer dizer, todas as áreas que o jovem participa, tem. Sabe que um belo exemplo aí, um filme, O Estagiário? Sim. Fantástico. Fantástico, vale a pena. Quem não vale viu... a pena. Olha, o filme mesmo, que mostra ali duas realidades, né? A jovem correndo contra o tempo e alguém ali com experiência suficiente para mostrar para ela o caminho. E nesse filme, lembra como ele é hostilizado no início? Nossa. É com Robert De Niro Exato. E com a Anne Hathaway. Gente, fantástico. Vale a pena. O filme, assim, até porque eles estão trabalhando numa... Não vou dar spoiler, não é isso. Mas eles estão trabalhando num... O pessoal da empresa todo é muito jovem. Exato. E aí chega um estagiário com seus 70 e poucos anos, os olhares, e no fim, gente, a coisa se reverte que ele passa a ser o exemplo, o paizão. É lindo o filme. Tem ouvinte na linha? Alô, bom dia. Tenta aí novamente, gente. Liga de novo. Liga de novo. 3566-2259. O pessoal já está dizendo aqui, Maravilhoso esse filme. É verdade, um belo exemplo aí para nós. Ô, Mário, tu falou assim, já fiquei aqui com mais saudade, né? Minha mãe tá em Santa Catarina, isso acaba ficando bem complicado. Ela tá cobrando a visita e para explicar também para ela que agora não é o momento, né? Que ela tá lá resguardada. E a gente, né, se chegar, pode levar a problemas. Exatamente. A mãe do meu esposo também, que mora em Horizontina, cobrando e muita saudade. E fica, às vezes, difícil para eles compreenderem o que está acontecendo, né? Mas isso é amor, pode ter certeza. A mãe que me acompanha aí todos os dias, eu chego aqui, eu acho que o primeiro compartilhamento e aquela curtida é a dela. Não vou falar mais. Boa, senão vai... E já tá chorando, a minha amiga já tá chorando. Porque saudade. Emociona. Porque realmente, gente, num dos programas, eu acho que foi o primeiro que a gente falou, o primeiro ou o segundo sobre pandemia, sobre os idosos não... Ai, obrigada. Olha, o assistente. Alessandro tá aqui me dando uma mão no café. Pode aparecer, Alessandro. Tu é do time. É verdade, é do nosso time, né? aí. Cedinho por aqui. Opa, vamos ver quem é, que daí eu volto. Obrigada, querida. Alô, bom dia. Alô, bom
dia, Jane Freitas. Alô, bom dia, Mari. Bom dia! Queridas, olha só, eu também me emociono. Sou uma manteiga derretida. Vixe, Maria, tô com o Estatuto do Idoso aqui na mão, que nosso querido... Olha só, que senador bacana. Paulo Paim fez pra nós, Opa. né? Então, olha só, eu tinha um tempo atrás, eu era hostilizada em alguns lugares, quando eu vim morar em Sapucaia, inclusive numa delegacia. Foi muito feio, foi muito feio. Em vez dele perguntar o que eu queria, ele começou a me hostilizar, me ofender e Que absurdo. simplesmente me ignorou. E uma vez numa loja de um turco em Esteio, eu saí chorando. Eu levei meu filho para nós comprarmos roupa para ele e também fui hostilizada, né? Olha o Puxa relato, vida. gente. Aí Que depois, absurdo. quando veio aquele tratamento diferente, eu comecei a estranhar muito. E hoje eu vejo as minhas netas, às vezes até eu fico parada e penso, meu Deus, como elas se preocupam comigo, né? Então, como isso mudou, que bom. Que bom. Que bom. Isso que eu queria dizer. Poxa vida, porque a ofensa dói muito. Dói na alma. Quando tu queres dizer uma coisa e eles não escutam, eles simplesmente ignoram. Soninha, Mas já passou. olha, essa menina aí, gente, é fantástica. A Sônia está com 82, né, Sônia? 83 eu vou fazer 83. o mês que vem. Olha Firme e aí. forte, Sônia. que Firme e legal. forte. Aqui na minha casa faço tudo, levanto cedo, só não saio agora por causa da pandemia, mas se não... Qual é o segredo dessa vitalidade, minha amiga? Não sei te explicar. Feijão, arroz, não pode faltar. Ô, Bastante Sônia. alegria. Ô, Oi. Sônia, eu acho que é a alegria de viver, verdade, né? né? Querer viver sempre mais, cada vez mais, tomara, né? E acho que eu vou bastante longe. Já Que falei bom. Ah, mas pro vai. Michael. Que Obrigada bom. pela Tá. tua participação, viu? Bom programa, um abraço e um abraço pro Mano Cardoso, Mano Ivone e pra Dona Loreci. Opa, é verdade, Também. tá aí firme e forte com a gente. Brigadão. Tá, filha? Fiquem com Deus aí. Amém. Amém. Obrigada. Beijo. Adoro. Que interessante esse relato. Isso Muito, é a nossa muito, realidade. muito. Gente, imagine a situação. Tu vai numa delegacia de polícia pedir um socorro, um auxílio e tu é menosprezado e maltratado. Quer dizer, é um problema de educação também, é um problema de critérios e é um problema de nós pais passarmos isso para os nossos filhos. Porque assim, a gente escuta sempre, neto é o filho com açúcar, né? É verdade. E como é boa essa fase, as pessoas quando se tornam avós, a Jane, nova como é nova, é avó, gente, por favor. Mas é Mas derretido. é surpreendente, E é é. um amor diferente e tão intenso quanto de filho. É verdade. E outra coisa que eu vejo, por mais idade que a gente tenha, nós vamos ser sempre o bebê da mamãe. Sempre, A tua é mãe verdade. curtindo e te acompanhando, né? Quer dizer, tu já espera isso. E como é querido, não é? Então, assim, retribua esse amor. Se perdeu a paciência, sai um pouco, respira fundo, pense em alguma coisa e volta. Eu tenho feito esse exercício. Não é fácil. Não é fácil. Porque a gente também não teve esta cultura, como os orientais têm, de valorizar a pessoa de idade pela experiência e respeitar. Tem que dar voz, e tem que respeitar, e tem que retribuir o amor, mas retribuir de coração, não por obrigação. Tem que ser sincero, né? Porque se for por obrigação, a pessoa vai sacar que é, né? Vai entender, e aí com certeza. não é legal. Com certeza. São fases, né? A gente tem que estar preparado para elas. Isso tem mudado muito também, né, Mari? Porque algum tempo atrás, até tinha música em relação a isso, que se tratava que depois dos 30 anos, né, as mulheres, principalmente, já eram consideradas opa. Sim. Tem mais de 30, é coroa, Sim, gente. é coroa. Então a coisa mudou muito. Hoje, essa versão, ela tá completamente diferente. Hoje, digamos que as mulheres de 50 anos são as de 30 de algum tempo atrás. O mundo evoluiu, estamos vivendo mais. E a gente até para um pouco para pensar sobre esta idade dos 60 anos.
Hoje as mulheres com 60 anos estão em plena atividade, em plena vitalidade, estão se cuidando mais também. Hoje existe isso e até uma cobrança da sociedade em relação a isso. Mas estamos vivendo muito mais. E é claro que é surpreendente tudo isso. Uma mulher de 40 anos hoje é avó. Né? Então, é tudo muito novo. Minha mãe falou, quando eu me tornei avó, ela disse assim, o surpreendente para mim não é a tua filha virar mãe, mas é eu ter uma filha que está se tornando avó. Porque ela ficou bisavó. Porque ela ficou bisavó, aquilo era muito, nossa, surpreendente para ela, porque também uma mulher jovem, né, ainda ser bisavó. Né? Meu mano também, aos 38 anos, se tornou avô, e ele disse, não, isso tá tudo errado, gente. Bem, tem o B, que é o amor da vida dele, vive atrás dele. Mas a princípio ele dizia, vai ser estranho. Vai ser estranho eu aceitar alguém atrás de mim me chamando de vovô. Porque a gente, quando pequeno, tinha aquela ideia de que avô era mais sempre as velhos. pessoas mais velhas. Mas olha que legal, tu ser uma avó jovem, tu acompanhar a infância, a adolescência, e que legal essa referência, porque certamente essa troca do neto com avós jovens vai ser muito marcante. Como a gente escuta, assim, lembranças de avó, né? Então, isso é muito mágico, e é disso que a gente leva a vida, sabe? A Ana Carolina aqui do Empório Caron tá dizendo... Resiliência e aceitação é muito importante nesse período da vida. E é um exercício, mas temos que fazer, né? Temos que ser respeitados. Aí diz assim, vagas de idoso. A gente vê, não é à toa. Por que tem vaga de idoso em estacionamento? Pelas limitações. Assim como tem vaga para mulher grávida. Por quê? Porque ela tem prioridade, porque daqui a pouco ela tem que ser mais rápida no atendimento, porque ela, querendo ou não, existe um risco de estar carregando um bebê, não é? Quantas pessoas usam a vaga de idoso sem ser ou de deficiente? Gente, eu acho triste isso. Quantas vezes eu paro, vejo alguém, eu olho, dá vontade de dizer assim, tu é deficiente, né? Ou tu é idoso. Tá tirando a vaga. Aquela vaga tá reservada para a pessoa, não é? A mesma coisa, fila de banco, tem preferência. Claro, porque tem que ser um atendimento mais rápido e tem que ter paciência para isso. O Estatuto trouxe essa questão, né? E tem que valer e tem que respeitar. Nova Progresso. Rádio CSFM 87,9 e Rádio Nova Progresso AM 1530. Juntas por você. Você está ouvindo o quadro Direto ao Assunto, no Manhã 1530. É isso mesmo, direto ao assunto. Maria Helena Fleck no Manhã 1530 e o tema de hoje, gente, abordando a melhor idade, abordando essas diferenças, estes contrastes entre gerações também. É importante que a gente cite isso, que a gente compreenda, né? A gente não pode voltar no tempo, isso não dá. Mas a gente vai chegar lá na frente, e essa expectativa que a gente tem de chegar com saúde, chegar saudável e de poder, sim, curtir esse envelhecimento. Porque parece que é um direito que está sendo tirado de muita gente, né? Parece que agora mudou as coisas. Bem, em alguns países, a experiência, a velhice, ela é muito considerada, né? As pessoas, elas gostam de ter próximas pessoas com mais experiência para que elas sejam passadas. Parece que por aqui isso não é a nossa realidade. Na verdade, respeito porque as pessoas são sábias. As pessoas têm exemplos e têm contribuições e têm pensamentos e atitudes de vivências e que colaboram com o crescimento das gerações mais novas. E é isso que a gente tem que ver. Eu tenho... A minha família é bem longeva, as mulheres da família são bem longevas. A minha madrinha completou 98 anos, agora dia 10 de junho. No mesmo dia da minha comadre, Ana Carolina, que está nos escutando. E, gente, assim, ela não entende por que a gente não pode visitá-la. Ela, às vezes, tem momentos também... tu liga, ela está no outro mundo. E, às vezes eu ligo para ela, ela diz assim, é verdade que... Ela chama a mãe dela de mamãe. É verdade que mamãe morreu? Eu disse,
Faz os cálculos, madrinha. Tu eras a filha mais velha, tu estás com 98 anos. Que idade a minha avó, mãe dela, teria? Ah, é verdade. Então, assim, aí vou lá, ela pergunta sobre as irmãs que já faleceram. Ah, e diz o nome das irmãs. Elas saíram e não voltaram. Eu não vou dizer, elas morreram. Porque na cabeça dela, não que eu estou escondendo. Tem momentos que eu diz, elas já se foram. Porque ela pergunta, fulana morreu? Morreu. Daí ela começa a chorar. Ou então diz, fulana e fulana saíram e não estão demorando para chegar. Eu disse, não, mas daqui a pouco elas chegam. E mudo de assunto. Né? Então isso acontece. E aí, se eu falo em coisas do passado, ela se acende. Da juventude, de como era. E eram outros tempos, gente. E é bom saber, porque não tinha essas situações não é manter a juventude por mais tempo, prolongar. Não existia esses tratamentos estéticos. Sim. Não existia as ginásticas. Eu me lembro, quando eu era pequena, eu achava assim, nossa, quando eu tiver 30 anos eu vou estar velha. Para, né? Não é por aí. Então, as coisas mudaram. Olha, nosso amigo Elbio Nunes está dizendo assim, ó, bom dia, aqui de Atlanta, na Georgia, Estados Unidos. Show! Tenho 49 anos com 2 netos e vem vindo um aí a caminho, só alegria. Um grande abraço a amigos e família que moram em São Leopoldo. Sou natural de São Leopoldo, nascido aí no Centenário. E é um prazer ouvir esse sotaque gostoso das gaúchas. Elbio Nunes, abraço. Que boa essa tua participação. 49 anos, indo pro 3º neto. Assim, uma inveja boa, tá? Porque eu acho que eu vou demorar muito pra ser avó. Ai, gente, olha, é fantástico. Olha, esse bate-papo de hoje, assim, é maravilhoso, né? Trazendo à tona a nossa realidade, né? Que a gente saiba conduzir essa fase da vida com sabedoria, né? Que a gente saiba ouvir mais, gente. Que saiba ouvir mais. E que busque, gente, as informações estão na nossa mão, né? Literalmente na nossa mão, no celular. Pesquise sobre o tema, veja formas de lidar, porque assim, claro que a gente sabe que tem pessoas especializadas, que são os acompanhantes, acompanham os idosos, porque às vezes a gente precisa um olhar diário e nós, filhos, não conseguimos estar, né? Então, se pode estar num residencial, num lar, com acompanhamento, ou acompanhamento em casa. Tem empresas disso, né, que treinam as pessoas. Isso não quer dizer que confiou a eles e esqueceu. Não. Participa, mas aí tu participa com só o lado positivo. Claro que tu tens a responsabilidade sobre aquele idoso, né? Tu tens que acompanhar, mas o dia a dia dos cuidados, de enfermagem, de remédios, de uma série de situações, tu confia a pessoas, né? Claro que tu tem que pesquisar boas referências, pegar depoimento de pessoas ou de famílias que já estão com seu familiar em algum lar, em algum... Eu não gosto de falar a palavra asilo, porque eu acho que essa nomenclatura nem deve ser mais usada. Nós vemos, assim, lares, né? Ou casas da terceira idade, ou casas de idosos. Nós temos aqui, né, em São Leopoldo, temos o Lar Moriá, temos o Lar Santa Elisabetta, temos outros, né, casas que abrigam. Então, pesquisar, olhar, às vezes a gente pensa assim, mas é caro. Mas tu sabe quanto que é esse caro? Chegou a pesquisar? É importante. Ouvinte na linha, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Opa, é a Lian? É. Opa, ouvindo aí, Lian? Tô escutando. E o que tá achando aí do nosso bate-papo? Opa, Lian, pega a água lá, Lian. Tô com uma tosse no chão. Olha, se cuida aí, menina. Se cuida aí, menina. Mas diga, daqui um pouquinho, então, uma música aí pra nossa amiga Lia. Deixa a Lia ir lá pegar uma aguinha, né? Né, Lia? Sintonizar aí o rádio direitinho, tá bom, minha amiga? Bem, agora 10 horas e 49 minutos. Você que está ligando o rádio neste momento, ou que está acompanhando através da internet, através do aplicativo, direto ao assunto toda sexta-feira, com Jane Freitas e Maria Helena Fleck, sempre trazendo e abordando assuntos importantes que têm tudo a ver com o nosso dia a dia.
E nesse momento, então, nós já falamos algumas vezes, mais complicado ainda para eles da terceira idade, né, minha amiga? Então, a gente tem que ter paciência. Vamos ver. Gente, olha só. Importante que eu queria salientar, tá? Quando se inicia o processo de envelhecimento que eu citei antes, a partir dos 25 anos, o rosto já começa a dar os sinais da mudança, né? Com o passar do tempo, a nossa aparência vai se modificando, começam a surgir as linhas de expressão, as rugas, perda de contorno facial, surgimento de algumas manchinhas. Então, assim, ó, cada dia é um dia no processo do envelhecimento. E isso a gente tem que cuidar e fazer as atitudes preventivas para ter uma longevidade saudável, para ter uma qualidade de vida bacana, né? Outra coisa, o que acontece na terceira idade? Uma coisa que eu achei bem legal aqui, porque a terceira idade é a melhor idade, que foi aquela pergunta ali no início. A fase da vida que corresponde à terceira idade, por muito tempo foi vista como um momento em que as pessoas não tinham mais tanta disposição e precisavam de cuidados. Agora, a terceira idade está sendo chamada de melhor idade, justamente pelos recursos, os cursos que tem. A gente vê pessoas a partir de 60 anos fazendo cursos de línguas, de informática, grupos de dança, como, né, antes comentei. Então, assim, elas têm um pique. Então, é a melhor idade porque elas conseguem ser produtivas e ter hobbies e lazer de uma forma bacana, como tinham na juventude, guardadas as devidas proporções. Não é? Perfeito, perfeito. Olha, deveria sim, né, ser desta forma. Hoje um pouco complicado aí no nosso país, porque o pessoal fala em aposentadoria, fala em poder curtir a vida depois de uma certa fase, mas não é bem assim, né, Mari? A gente sabe que as pessoas continuam sendo produtivas e trabalhando aí, mesmo depois de se aposentarem, até porque os valores não são o suficiente para se manterem. Exatamente. E, claro, deveria ser dessa forma, né? Deveria. Trabalhei, posso agora, então, curtir esta melhor fase da vida, aproveitar, mas a gente sabe que não é uma realidade, principalmente aqui no nosso país, né? Infelizmente, né, pelo nosso sistema previdenciário, aposentadoria, realmente é muito difícil tu conseguires te manter com o valor da aposentadoria. E aí, até quando? Eu acho que a pessoa que está aposentada e está trabalhando fica se perguntando até quando eu consigo manter isto? Porque, assim, os custos com alguns itens são maiores, justamente para manter a vida com uma qualidade. Muitos remédios, porque, assim, o que acontece na terceira idade? As mudanças ocorrem em todo o organismo quando o indivíduo chega à terceira idade. Entre elas, em sistemas: envelhecimento de órgãos, enfraquecimento dos ossos, a osteoporose, né? Diminuição da massa muscular, mas também alterações comportamentais, sentimentais e nas percepções que afetam principalmente a memória. Então, essa situação de repetir, como comentaste antes, Jane, repetir várias vezes aquele assunto, ou de perder a memória, são processos da idade. Só que a gente tem que se preparar para como entender. Foi muito difícil eu começar a aceitar assim, porque para mim a minha mãe era sempre uma jovem. Porque ela sempre foi muito disposta, ela morava sozinha até dezembro, com 86 anos, uma preocupação, porque por mais pique que ela tivesse, independência, o Estatuto do Idoso considera que é abandono de incapaz. E aí foi uma luta eu mostrar para ela que ela não poderia mais viver sozinha. Não é? Então, e a gente tem que cuidar, porque pensa bem quão difícil é tu ter que tirar um idoso da sua casa, o filho ter que definir o idoso, que ele não tem condições mais de ficar sozinho. É por amor, é por cuidado, mas, gente, pesa. Só que, felizmente, eu sei que ela está com cuidados maravilhosos.
tá muito bem assistida e eu tô assim, agora com a pandemia não, mas antes eu ia diariamente ou 2 vezes por dia. Agora tá mais espaçado. Mas assim, ó, eu sei que ela tá tomando remédio no horário correto, que qualquer coisa ela chama e tem um pronto atendimento, que existe uma socialização, porque assim, eles passam a compartilhar momentos com a mesma faixa etária. Exato. São trocas. Esses dias eles estavam todos no sol, pegando o sol, conversando, e eu disse, mãe, vamos sentar ali. Não quero. Ela não queria socializar. Eu disse, o que eu vou fazer? Daqui a pouco vagou uma cadeira na rodinha. Eu disse, vamos sentar ali. O sol tá bom, vem, vamos. Sentamos. E aí foi muito legal, porque teve uma que disse assim, quero saber quem aqui já fez 90 anos. Aí uma dizia, eu vou fazer agora em outubro 91. Eu vou fazer 90, eu já fiz. E tinha uma senhora de 94 anos. Olha isso, gente. E aí começaram a falar de coisas da juventude e o papo rolou. Gente, foi tão lindo, tão lindo. Eu disse, olha que bacana. Né? E foi um momento ali, eu fiquei bem feliz porque eu consegui fazer com que a mãe socializasse com o grupo, porque senão ela fica só no cantinho dela, né? Mas convive, é que nem, a gente não põe as crianças no berçário ou nas escolas infantis, são por faixas etárias, faixas etárias para socializar com amiguinhos da mesma idade. Exatamente. Já viram a expressão que o idoso, ou o velho, não pode chamar velho pejorativamente, mas que o velho vira uma criança e vira. Exatamente. E aí a gente também tem que agir com o cuidado que a gente agia com as crianças, ou que a gente age com as crianças, né? Ouvinte na linha, alô, bom dia. Alô, bom dia, Jane. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. A Mari, bom dia, Mari. Bom dia, tudo bom? Tudo. Meu nome é Janete Almeida. Oi, Janete, bem-vinda. Eu sou a esposa do Armindo. Opa! O Armindo que tem um programa aqui, né? Isso, ele tem um programa aos sábados. E eu tô achando, eu sempre escuto o programa de vocês, né? É maravilhoso o teu programa, eu sempre estou acompanhando. E esse assunto que vocês trouxeram hoje é muito interessante, sobre a terceira idade. É importante, né, que a gente dê esse alerta para as pessoas. E eu, então, vivo muito isso, porque eu trabalho muito com a terceira idade, né? Sim. Eu trabalhei ali no pensionato São José, com a ali. Trabalho como guia de turismo, o nosso foco também é a terceira idade, né? Sim. E o meu esposo, não, também tem esse grupo aí, que maravilhoso, né? E a gente sabe que tem que ter muita paciência com eles, porque tem momentos assim que eles são retroativos mesmo, né? E é importante, né, que a gente tenha calma, que a gente tenha paciência. O tempo é um pouco mais lento. Exatamente. E o Armindo, ele tem assim a mentalidade dele é de juventude, assim, parece que às vezes ele acha que tem 18 anos. Opa! Isso é ótimo! Muito bom! Daí às vezes a gente diz assim pra ele, tem que ter mais calma no caminhar, que nem quer descer do carro correndo, né? Quer atravessar a rua correndo, eu digo, tem que ter mais cuidado. Daí ele diz, parece que as idades aqui tá invertida, né? Mas acontece muito disso também. Porque eu sou mais calma, mais tranquila, sou mais cuidadosa já sempre nele, né? Tá certo. Não, ele quer fazer tudo rápido, parece tudo pra ontem. Olha que coisa boa a tua participação. Um abraço pro Armindão. A gente acompanha também aqui a programação aos sábados. Gratidão aí mais uma vez pela tua audiência, pela tua participação. Muito obrigada. E um bom programa para vocês. Obrigada. Tá? Nota 1000. Obrigada. Gratidão. Participe sempre, tá? Um beijo. Beijo, tchau. Olha, e vamos citar aqui as participações Isso também aí. que estão chegando à nossa live. Sabrina Antunes. Ô, Sabrina, conosco. bom dia. Olha, minha madrinha, né, e meu padrinho também que estão aí, a Guega e o Nivaldo. Um bom dia, obrigada. E hoje estamos falando sobre a terceira idade e aquelas recordações também que a gente guarda
Lembro muito da minha avó, por parte de pai, uma pessoa tão querida e que, sim, ela também queria muito essa autonomia, né? Ela não gostava que as pessoas tivessem o comando da vida dela. E foi assim, né, tio? Acho que essa recordação ficou muito firme na minha memória, dela fazendo as coisinhas dela, cuidando da casa, até os últimos tempos, assim. E ela tinha, claro, os filhos. O tio Ni estava bem próximo, sempre lá com ela, assim como todos os filhos tinham um grande apego, uma família, filhos numerosos, e a galera ali estava sempre pertinho dela. A Sabrina tá dizendo assim: bom dia, meninas, só chegando agora, pois fiquei sem o celular e o note. O que aconteceu, minha amiga? Ai, Sabrina, depois a gente passa o link. Não se preocupe. Não se Pode preocupe. acompanhar aí depois. Escuta a tia Mari aqui, tá? Mari, o tempo está voando. Está. Menina, temos intervalo comercial. Você está ouvindo o quadro Direto ao Assunto, no Manhã 1530. Estamos de volta. Gente, já são 11 horas com 5 minutos. Praticamente aí finalizando o nosso quadro Direto ao Assunto de hoje. Quero passar aqui alguns recadinhos, galera mandando aí pra nós. A nossa amiga Tereza de Canoas ligou pra cá e disse assim ainda aqui na nossa live: bom dia, meninas lindas. Olha, ela tá dizendo: sou vó pela 3ª vez e quero muito ver meu bisneto. Opa! Mas é claro, Tereza. A Tereza disse que completa aí 68 anos e é certo, né? Com essa vitalidade toda, pode ter certeza disso, Minha amiga Mari, olha, que quadro fantástico, que programaço esse de hoje. As pessoas compartilhando com a gente também as suas experiências, isso é muito importante. E vamos finalizando hoje, que é contigo aí. É hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau. Ai, gente, olha, é um tema que vai se estender. Talvez não aqui no Direto ao Assunto, mas talvez numa outra formatação. Estamos pensando, novidades estão no ar. E assim, gente, o que eu queria encerrar, tá, é com o seguinte: idoso é um termo que indica uma pessoa com uma vivência traduzida em muitos anos. Essa vivência traduzida em muitos anos é uma experiência de vida que pode ser muito bem dividida com as gerações mais novas. Então, assim, aprenda a se desarmar, a ter tolerância, a ter resiliência, dê amor e dê carinho, estabeleça essa relação saudável, porque vai fazer bem tanto para o idoso quanto para ti. E depois, só terão lembranças boas, porque tudo tem um começo, meio e fim. Tem finitude. A gente parte para outro plano, depende da crença de cada um, mas assim, eu acho que uma coisa que assusta é, a partir do momento que tu vais envelhecendo, tu sabe que a finitude vai chegando. Hoje eu tenho plena consciência que com 55 anos eu já vivi mais da metade da minha vida. Posso viver muito ou pouco, não sei, a gente nunca sabe, né? A passagem de volta está comprada, mas a gente não sabe a data, ainda bem. Porque a gente tem que ter planos, a gente tem que ter perspectivas, como foi agora a ouvinte, a Tereza, né? Que quer ver o bisneto. Ela disse que vai demorar um pouco, porque o neto tem 22 anos, mas ela estabeleceu uma meta, uma perspectiva, Com ela certeza. vai correr atrás disso, né? Então, gente, valorizem, tá? Eu tô morrendo de vontade de sair daqui correndo e dar um beijo na minha mãe, e eu não posso dar beijo, é só no cotovelo. Olha, Mari, te convido a ficar aqui com a gente, né? Na bancada, na sequência aqui do Manhã 1530. Mandar beijo lá pra tua mamãe. Manda um beijo aqui pra minha também. Gente, saudade é um negócio que dói. Ô, palavrinha essa que inventaram que machuca, mas a gente sabe que é pro bem, né? A Regina tá deixando aqui o recado. Parabéns pelo programa. Esse assunto é importante para as nossas vidas. Olha, gratidão, gente, a cada um de vocês, né? Pela participação, por estarem acompanhando a gente. Isso é maravilhoso. E na próxima sexta-feira tem mais. Vamos ver, né? Vamos Tem ver a mais. pauta. Vamos Será ver que aí a continuamos com próxima. esse assunto? Ou daqui a pouco abordar uma idade
né? Vamos ver, né? Claro! E a gente deixa aí, gente, para que vocês possam também mandar sugestões para nós. Fica aí à disposição no WhatsApp 989 26 23 38.